Maravilha, vamos lá, gente linda. Então, conforme prometido, eu preparei aqui esse vídeo para mostrar para vocês como se calcula valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback time, utilizando o Excel. Olá pessoal, meu nome é Adailton Azevedo, eu tenho um imenso prazer de tê-lo aqui no meu canal, sou professor universitário, também professor de pós-graduação, como tenho também uma empresa de educação corporativa. Muitos alunos chegam para mim e me perguntam, professor, eu estou para me formar, eu estou me formando, o que você me indica de pós-graduação? Pessoal, a HSM University reúne os maiores especialistas do mundo e também os maiores empreendedores do mundo, fornecendo ali diversos conteúdos que são estruturados por professores e apresentado para você em uma pós-graduação 100% online de 12 meses ou de 6 meses, dependendo aí da sua disponibilidade. Então, não tem erro, recomendo a HSM University. Se você não conhece, link aqui embaixo. Sou afiliado à HSM University e também tem um cupom que pode te fornecer até 15% de desconto. É isso aí. Então, se você não conhece os cursos de pós-graduação da HSM, procura lá, se informa que você não vai se arrepender. Então é isso aí, pessoal, nós vamos entrar aqui, ó. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o valor presente líquido. Então vamos considerar um fluxo de investimento, onde você vai aqui, ó, desembolsar no ponto zero 250 mil, tá certo? E aí você tem o retorno em 5 períodos subsequentes. Então aqui eu tenho um período zero e aqui eu tenho 5 períodos subsequentes, tá certo? Eu estou deixando tudo em trilha, mas nós trabalhamos isso através de fluxo de caixa ou cash flow, né? Onde a gente coloca a seta para baixo todo o desembolso que ocorre dentro de um projeto de investimento, seta para cima os retornos dentro de um projeto de investimento. Mas eu vou colocar aqui para facilitar nosso cálculo, que hoje vai ser bem rapidinho, o Excel já tem funções claras para isso. Então, o primeiro ponto é o valor presente líquido. Nós temos que entender o seguinte, seria muito fácil você analisar esse investimento. Dizer assim, ó, eu vou investir 250 mil e nos próximos 5 períodos eu vou ter um retorno de 540 mil. Então, valeu a pena, o meu retorno praticamente dobrou. O que nós queremos saber é que esse dinheiro que foi acumulado durante esses 5 períodos, se fosse atualizado para hoje, porque é um dinheiro que você tem uma expectativa de ganhar no futuro, e aqui a gente não está considerando nenhum risco, se ele for atualizado para hoje, ele vale ou não vale. Ou seja, você está ganhando ou perdendo. E para isso você tem que ter uma taxa de referência ou uma taxa mínima de atratividade. Por exemplo, você pensa em investir 250 mil para abrir uma lanchonete. E a sua expectativa de retorno nos próximos 5 anos é justamente o que está descrito aqui na tela, tá certo? Está descrito aqui nessa tela. Bom, mas você poderia pegar esses 250 mil e investir em um ativo de baixo risco. Qual o retorno que você teria durante 5 anos? Então, quando se fala de investimento, não é simplesmente, eu estou ganhando. Não, será que eu estou ganhando considerando o retorno que eu estou tendo, o tempo que vai levar para eu ter esse retorno e o risco que eu tenho ou estou correndo desse retorno não vir? Então, essas 3 coisas sempre devem ser consideradas. E o valor presente líquido, ele busca atualizar esses retornos, porque o dinheiro, no decorrer do tempo, ele não tem o mesmo valor. Ou seja, o valor do dinheiro muda considerando se você está no hoje ou se você está daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Para fazer esse cálculo, você tem que, a primeira coisa, estabelecer aqui uma referência. Então, por exemplo, eu quero ter um retorno de pelo menos minha taxa mínima de atratividade
é de 10%. Muito bem, então eu vou pegar aqui, ó, e vou calcular esse valor presente líquido. Ele vai descontar esse fluxo a 10% do 1 para o 0, do 2 para o 0, do 3 para o 0, do 4 para o 0, do 5 para o 0. Esse desconto, ele muda no decorrer do tempo, porque a regra de atualização você vai ponderar justamente aquele valor, 1 mais a taxa elevado a um número de períodos. Eu não quero trazer conta aqui, porque o ideal é você aprender a calcular isso no Excel. Hoje praticamente ninguém faz esse cálculo na mão, assim como eu dizia antigamente, né? Então eu vou puxar aqui, ó, a função VPL, tá? Ele vai me perguntar qual a taxa, eu vou informar, tá no C10, e ele vai me perguntar os valores. Eu vou colocar o valor nessa linha e pronto, tá bom. Fechei aqui, ó, minha função e dei o Enter. Então, esse VPL aqui, ó, está me dizendo o seguinte, atualizando esse fluxo, o seu desembolso e o que você ganhou, é como se hoje, no final desse projeto, se esses retornos ocorrerem, hoje você investiu 250 mil, teve os 250 mil e 153 mil a mais. Então, tá valendo a pena você fazer esse investimento. Se o valor presente líquido der positivo, vale a pena investir. Se o valor presente líquido der 0, vale a pena investir, porque esses fluxos, atualizando, eles igualam ao desembolso que você fez, considerando a sua taxa mínima de atratividade. Mas ali você está no ponto de risco, por assim dizer, né? E se ele der negativo, aí não vale a pena investir, porque mesmo que o montante seja maior do que o seu investimento, você, considerando a sua taxa mínima de atratividade, você está perdendo dinheiro. Você vai ganhar mais se você investir na sua referência, no seu custo de oportunidade, ou no que está gerando essa sua taxa mínima de atratividade, tá? Você poderia estar investindo em outro ativo com menor risco. Se eu aumento essa taxa aqui, ó, obviamente que o meu VPL vai mudando ali, ó. Se minha taxa vai aumentando, o meu VPL ele vai mudando, ó. Vou botar aqui 25, tá? Vou botar 30, meu VPL vai mudando, ok? Muito bem, agora vamos para a segunda medida para avaliar se o investimento é viável ou não. É a taxa interna de retorno. Ele vai calcular a taxa interna considerando o VPL igual a 0. Ele vai calcular a taxa interna considerando o VPL igual a 0. Ou seja, qual o percentual de atualização que vai fazer esse valor presente líquido ser igual a 0. Então é como se eu ficasse testando aqui, ó, para entender qual é o percentual que vai zerar o meu valor presente líquido, ok? Está girando algo em torno de 35. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou puxar a medida da taxa interna de retorno, ou a TIR, né, a famosa TIR. Então ela me pede o valor, eu vou colocar aqui os valores, mais uma vez são os fluxos, e ela me pede uma estimativa. Eu vou colocar 0,35, porque está girando em torno disso. Eu descobri isso mexendo aqui com a minha taxa mínima de atratividade, tá? E eu vi que aqui meu VPL praticamente zerou, ok? Então vou dar um Enter e vou encontrar qual é a minha taxa interna de retorno. Tá? Realmente é 35,1518, e aí eu poderia colocar algumas outras casas decimais. Para que serve a taxa interna de retorno? Digamos que o investimento que você tem, o custo de oportunidade que você tem, está te dando um retorno de 20% ao período. Então, quando você faz a taxa interna de retorno, você diz, aqui eu estou ganhando mais. Tá? Basicamente é o mesmo cálculo
exatamente o mesmo cálculo feito pelo VPL. Só que o VPL ele retorna o valor monetário, enquanto que a taxa interna de retorno ele retorna a taxa onde o VPL é igual a zero. Praticamente a gente está utilizando aí a mesma estratégia. Eu recomendo a utilização do VPL porque ele é mais simples, mais objetivo, mais fácil de se compreender. Se o seu valor presente líquido está positivo, quer dizer que esse projeto está te dando um retorno maior do que a sua taxa mínima de atratividade, ou seja, a sua expectativa de atratividade. Por exemplo, se eu colocar aqui 36, meu VPL lá em cima vai dar negativo, tá vendo? Então, no caso, quando eu atualizo esses fluxos a 36, que é a minha expectativa, eu vejo que não vale a pena. É claro que se eu estou estabelecendo 36% é porque eu tenho uma outra opção de investimento que me garante esse retorno. Então, essa é a utilidade justamente desses cálculos, ok? Então, agora nós vamos falar de payback time. Eu vou estabelecer em quanto tempo eu vou ter o meu investimento retornado para mim, tá? Então, basicamente, eu vou chegar e dizer assim, eu vou pegar aqui e dizer que o payback é igual a esse no primeiro período. No primeiro período eu ganhei 100 mil. No segundo período eu vou ganhar 100 mil mais esse retorno. E aí eu posso simplesmente puxar essa fórmula aqui, até o final. Vejam, entre o período 2 e 3, eu acumulei de 160 mil a 460 mil reais, né? A 460 mil reais, ok? Então, nesse caso, eu estou acumulando aqui, 160 mil, tá? 160 mil em 2 períodos e mais 300 mil em 3 períodos. E aí aqui que vem um ponto. Se esse terceiro período é 1 ano, então eu tenho que dividir esse terceiro período em 12 fluxos. Nós sabemos que numa empresa a receita, o fluxo de retorno não é constante durante os meses, mas para a gente ter uma noção quanto tempo efetivamente nós vamos ter esse retorno. Então eu sei aqui que o meu payback vai acontecer em 2 períodos e alguma coisa, tá certo? Eu vou colocar 2,0, vou colocar aqui 2,5, vai. 2 períodos e alguma coisa. 160 mil, tá? 160 mil para 250 mil, né? Me sobra 90 mil, tá certo? Me sobra 90 mil. Se eu estou acumulando 300, no terceiro período, eu tenho que entender quanto desses 300, eu tenho que dividir esses 300 por 12 meses, né? Para eu entender aí uma média de retorno por mês dentro desse ano. Então, vou pegar esse cara aqui, 300, e vou dividir por 12. Então, vou dividir por 12. Tá, quando eu faço isso, eu encontro 25 mil reais por mês. Então, eu vou ter o meu payback aqui, em 2 anos, e em 2 períodos e 4 meses, mais ou menos, não é isso? 4 meses, porque 4 vezes 25, um pouquinho menos que 4 meses, tá? Então, o meu retorno aqui, vai ocorrer certamente em 2 períodos e 1/3 de um período, considerando que esse período é um ano de 12 meses. Um ano tem 12 meses, né? Então, eu vou pegar aqui, e vou estabelecer o meu payback time em 2,3 períodos, tá certo? Então, em 2,3 períodos, eu tenho o retorno de todo o meu investimento e tudo que vier de retorno à frente, eu estou
ganhando. Então, em 2,3 períodos, eu empato o que eu investi e o que eu tiver para frente é justamente o que retorna para mim, o que agrega de riqueza, de valor para o meu patrimônio. Mas tem um problema. Lembra que nós falamos que o dinheiro ele tem um valor no decorrer do tempo? Então eu tenho que descontar isso daqui. Eu tenho que atualizar, eu tenho que fazer esse payback descontado. Eu não posso fazer esse payback sem considerar pelo menos alguma taxa. Geralmente a gente usa o custo de oportunidade ou a taxa de atratividade para fazer essa atualização, tá certo? Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou fazer aqui a atualização para mostrar para vocês. Então, vou pegar esse fluxo, tá? Esse fluxo e dividir ele. Vou dividir esse fluxo. 1 mais a taxa. E aí eu vou querer essa taxa aqui travada, tá? Vou travar ela aqui no C, que eu vou utilizar ela depois, ok? Elevado, vou colocar aqui no parêntese para não ter nenhum erro, ao período, ok? Fechei, maravilha. Então aqui eu tenho 83 mil, tem uma atualização aí, esses 100 mil atualizando para o dia de hoje, considerando a minha taxa mínima de atratividade, que eu tiro do meu custo de oportunidade, é igual a 83 mil. Muito bem, aí agora eu vou calcular os outros também, ó. Vou calcular os outros. Então, os 60 mil atualizado é 41 mil, os 300 mil atualizados 73 mil, 50 mil atualizados 24 mil, os 30 mil atualizados são 12 mil. Então, quando eu trago a essa taxa para valor presente, atualizo para valor presente, é como se hoje esse dinheiro valesse isso hoje, ok? Considerando a minha taxa mínima de atratividade. Então é isso, pessoal. Essas são as medidas que nós temos para calcular o retorno de um investimento, para ver se vale ou não vale a pena você fazer um investimento considerando a sua taxa mínima de atratividade. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe o seu comentário aqui embaixo. E se você ainda não conhece os cursos da HSM University, link aqui embaixo também, um cupom de desconto, pós-graduações de 12 meses, 6 meses, com os melhores especialistas de mercado e cursos livres também, porque às vezes você não quer fazer uma pós-graduação inteira, você quer aprender um pouquinho sobre centralidade do cliente, você quer aprender um pouco sobre estratégias de varejo, então tem esses cursos de curta duração na HSM e eu super recomendo para você. Grande abraço, até a próxima aula!